Tratamento do hipotireoidismo. O tratamento do hipotireoidismo baseia-se na terapia de substituição pela administração de levotiroxina. O tratamento do hipotireoidismo consiste em restabelecer a concentração de tiroxina, um hormônio da tireoide também conhecido como T4. É administrado T4, e não triniodatironina, T3, porque o primeiro tem uma sobrevida mais longa. Além disso, no organismo, uma parte é transformada em T3, por isso não é necessário substituir o último. Com poucas exceções, o tratamento do hipotireoidismo é para a vida toda. No entanto, com a dose certa, os pacientes hipotireoidizados não têm nenhuma limitação em suas atividades. Estabelecendo a dose certa para o tratamento do hipotireoidismo. Para estabelecer a dose apropriada, o médico realizará uma avaliação do paciente com base em peso, idade, histórico clínico. Depois de ajustar a dose, às 6 ou 8 semanas, o médico realizará outros testes para medir os níveis sanguíneos de T4 e TSH. A tirotropina ou TSH é o hormônio estimulante da tireoide, produzido na hipófise, para regular a produção de hormônios tireoidianos. Se o teste não reflete as condições fisiológicas, a dose de medicamento será alterada para o paciente, até que os resultados sejam adequados. O medicamento usado por excelência é a levotiroxina, que deve ser prescrito com a menor dose possível, para que seja capaz de restaurar os níveis de T4. Um paciente com hipotireoidismo bem tratado é aquele que tem um peso de acordo com a altura, níveis de T4 entre 4 e 10 ug%, e de TSH entre 0,5 e 5 um. Considerações. Existem alguns casos específicos em que o ajuste da dose deve ser mais específico. Pessoas com mais de 60 anos. A dose para essas pessoas tem que ser menor do que nas pessoas mais jovens. O ajuste deve ser gradual, para evitar problemas cardíacos. Gravidez. As mulheres que estão no período de gestação provavelmente terão que ajustar sua dose novamente. Bebês, crianças e adolescentes devem realizar exames periódicos. A dose deve ser menor do que a dos adultos, porque se baseia, em parte, no peso da pessoa. Adultos e crianças que tiveram câncer de tireoide. Esses pacientes devem tomar levotiroxina, para evitar que a hipófise produza TSH. Sem ele, a tireoide não cresce e reduz a chance de recair em outro câncer. Eles têm que realizar exames médicos com mais frequência, para evitar problemas cardíacos e nos ossos. Recomendações. Uma série de diretrizes são recomendadas, se você estiver sob o tratamento do hipotireoidismo, incluindo: se você decidir mudar a marca do medicamento que está usando, deve informar seu médico para evitar complicações. É aconselhável tomar o medicamento em jejum. Alguns alimentos podem interferir com a absorção do medicamento, especialmente dietas ricas em soja ou fibra. Mesmo que seus sintomas melhorem, você não deve abandonar o tratamento sem antes consultar o seu médico. Cuidado, se você tomar suplementos dietéticos ou medicamentos que estão ligados aos ácidos biliares. Recomenda-se que aguarde cerca de 4 horas antes da administração do tratamento. Mantendo uma dieta equilibrada, os pacientes com hipotireoidismo tendem a ganhar peso, por isso recomenda-se uma dieta com pouca gordura e rica em frutas e vegetais. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Provérbio. Você também deve ter esses sintomas em consideração se estiver sob terapia de reposição de hormônio da tireoide, e informar o seu médico.
perda rápida de peso, suor, inquietude ou tremores, palpitações. Estes sintomas são típicos de um excesso de atividade dos hormônios tireoidianos. O hipertireoidismo pode ocorrer se tomarmos uma dose maior do que o necessário. Outras alternativas no tratamento do hipotireoidismo. Existem alguns pacientes para os quais duas outras opções de tratamento são avaliadas: comprimidos de T3 e T4. Essas pílulas podem causar efeitos adversos como a ansiedade. Apesar deles, alguns pacientes dizem que estão melhor com esta prescrição do que com o T4 sozinho. Os hormônios naturais produzidos com tireoide seca de porco ou de vaca. A tireoide animal seca pode ajudar a substituir a deficiência hormonal, mas atualmente não é prescrita. É obsoleta porque os vários lotes de tireoide animal podem produzir diferentes quantidades de T3 e T4. Esta situação compromete a saúde do paciente